Nós voltamos agora com o segundo bloco. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso arcebispo, Dom Dimas Lara Barbosa. E o tema desse nosso segundo bloco é a Sagrada Escritura e o discipulado de Jesus. Eu gostaria de ler um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, que diz assim: Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode me curar. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o diga a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de sua cura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos neste momento de alegria com o nosso bispo, Dom Dimas, e eu gostaria de perguntar ao Senhor, tendo como referência essa palavra que foi aqui retirada do Evangelho de Mateus, como se constitui, na opinião do Senhor, esse discipulado de Jesus olhando para a Sagrada Escritura? Essa passagem para mim é preciosa, porque, lembrando um pouco o que o Papa Bento dizia na abertura da Conferência de Aparecida, a igreja não cresce por imposição, por dominação, ela cresce por atração. O que significa isso? Dizer que a igreja cresce por atração. Pelo contato, pela acolhida. Vejam que interessante. Nos tempos de Jesus, a lepra, e não era necessariamente a hanseníase, era qualquer tipo de doença de pele um pouquinho mais grave, um pouquinho mais séria. Mas também poderia ser algo como a hanseníase. De qualquer maneira, ela era uma doença marcada por uma impureza ritual. Ou seja, a pessoa que estivesse com esse tipo de mancha na pele, que poderia ser, por exemplo, até uma psoríase, que estivesse com esse tipo de feridas de corrimento de sangue, ou de pus, ou alguma coisa assim, enquanto ela não fosse curada, ela era considerada impura. Eu me lembro dos meus tempos de criança, os nossos pais tinham muito medo dos leprosos em senso estricto, né? Quando eles entravam na cidade, cidadezinha do interior na época, né? Hoje cresceu bastante, mas naquela época era bem menor. Eles entravam a cavalo, pedindo esmolas, e colocavam uma espécie de saco na ponta de uma vara, e aí as pessoas chegavam e jogavam dinheiro lá, mas eles não ousavam entrar no convívio social. Nos tempos de Jesus era muito pior, porque havia não tanto o medo de contágio, mas o medo de se tornar impuro. De modo que a pessoa que fosse afetada do mal da lepra, ela deveria andar até com algum sininho, ou então gritando, impuro, impuro, de modo que ninguém chegava perto, para não se contaminar. E Jesus, quando o leproso chega diante dele, ele não só tem compaixão, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, se queres, podes me curar. E Jesus tocou nele. Isso para mim é fundamental. Jesus não teve medo de se contaminar, de se tornar impuro, absolutamente. Ele toca naquele doente. Eu lembro que quando eu fui ordenado padre, tinha apenas um mês de ordenação, e naquela época a AIDS era uma doença 1000 vezes mais tenebrosa do que ela é hoje.
Porque, em primeiro lugar, havia uma pecha moral. Quando alguém estava com a AIDS, e não se dizia HIV, não, era AIDS mesmo, né? A primeira pergunta que as pessoas faziam era: com quem será que ele contraiu a doença? E naquela época não tinha coquetel, AZT, essas coisas todas. Ou seja, você receber um diagnóstico de AIDS naquela época era uma sentença de morte. Tanto que muitos doentes, quando recebiam o diagnóstico, lá no Rio de Janeiro a gente sabe de muitos casos assim, as pessoas se jogavam do quarto andar do prédio do hospital universitário, porque não resistiam a ter que enfrentar a sociedade com a pecha de ser aidético, né? A palavra hoje nem se usa mais, né? Hoje a gente fala soro positivo, porque existem realmente muitos níveis e nem todo mundo que é soro positivo vai desenvolver depois a síndrome propriamente dita, né? Mas, ou vai dar vazão às doenças oportunistas. De modo que eu fui chamado para atender um casal que estava contaminado. Eu fui. No dia seguinte, as crianças todas da paróquia sabiam, o padre foi visitar o casal que estava com AIDS. As famílias diziam: não cheguem perto. Era, assim, uma pecha muito grande, muito grande. E graças a Deus foi justamente dentro da igreja que surgiram os primeiros ambulatórios de acolhimento daqueles que nem o Sistema Único de Saúde queria, ninguém queria, né? E Jesus, então, não teve medo de se contaminar. Ele toca aquele doente e diz: eu quero ser curado. Isso tem aplicações imensas na nossa ação pastoral. Por exemplo, existe uma pastoral dentro da igreja chamada Pastoral da Mulher Marginalizada. Entenda-se, prostituída. Existem pessoas, casadas inclusive, que trabalham na zona de prostituição. E às vezes até a gente brinca, né, com essas pessoas. Poxa, você é uma pessoa de boa família, não sai da zona. Ah, dá risada. Hoje eu mandei meu marido na zona no meu lugar, porque eu tenho outro compromisso. Para aquele que está de fora, dá a impressão assim, uma coisa estranhíssima. Mas para aquele que entendeu o sentido desse evangelho, por exemplo, ele não tem medo de se contaminar por estar no meio daquelas meninas, daqueles garotos de programa, sabendo que são... Por eles Jesus morreu, por eles Jesus deu a sua vida, a eles Jesus quer resgatar. E deles Jesus disse que muitas vezes as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus, porque muitas pessoas estão ali por necessidades. Quantas dessas meninas eu conheci que estavam naquela vida porque tinham filho e não tinham outra forma de sustentá-lo. Mas eram pessoas generosas, boníssimas. Não me esqueço de um caso que uma religiosa me contou uma vez, indo numa área portuária, visitando as casas de prostituição, e aí encontrou lá uma situação em que alguém tinha sido assaltado no porto, tinha sido esfaqueado, e as meninas trouxeram aquela pobre vítima para dentro de casa e estavam cuidando dele. E quando a irmã chegou, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquele pobre coitado, só de cuecas e todo cortado, se levantou os braços e disse: a minha mamãe do céu me veio me visitar. Aonde que me veio? Isabel, né? Da onde que me veio essa honra? A minha mamãe do céu me veio visitar. E aí a gente percebe que aquelas prostitutas tiveram um coração muito mais generoso do que talvez eu tivesse e tantas pessoas pudessem ter, com medo de acolher aquela pessoa dentro de casa, né? Certo, a gente tem outros recursos, ia chamar o SAMU, iria chamar os bombeiros, etc., para poder dar um jeito. Não estou dizendo que a gente não iria ajudar, mas é muito impressionante quando a gente vai nas favelas, inclusive naquelas antigas de cobertura de zinco e papelão,
e chega uma família de imigrantes e eles colocam para dentro de casa dizendo: aonde comem 4, comem 8. E essas pessoas são consideradas bandidos por certos segmentos da sociedade, né? Jesus não teve medo, ele tocou nele. Tocou. Bonito isso, né? O senhor falava desses lugares do Rio de Janeiro. Esse é no litoral norte de São Paulo. Ah, São Paulo, tá certo. Em cima daquilo que o senhor comentou agora, como que o senhor entende que funciona esse caminho de discipulado dentro de um processo de conversão, de libertação, de fraternidade? Olhando para lá o momento da igreja que nascia e tentando transportar esse momento para o nosso momento atual. Se deixar tocar por Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Gosto muito de uma frase escrita numa capela lá no interior que eu já vi. O mestre está aí e te chama. Escrito bem aqui no altar. O mestre está aí e te chama. Então, esse primeiro lugar, sentir-se atraído, deixar-se atrair pelo Senhor, colocar-se na atitude de escuta, reconhecer que eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Sou pecador. Reconheço. Dá-me a tua graça. A partir daí, agradecer, tomar posse da salvação que Jesus nos deu, mergulhar nos caminhos que o Espírito vai nos abrindo e aí caminhar nos caminhos da perseverança, né? Comunidade, oração, ação, apostolado, né? Essa palavra, a Sagrada Escritura, os sacramentos, apostolado, são os tantos caminhos, ou melhor, os tantos aros de uma mesma roda, né, digamos assim, cujo centro é o próprio Cristo. Então são os instrumentos que a igreja nos coloca nesse caminho. Mas, sem dúvida, em primeiríssimo lugar, apaixonar-se pelo Cristo. Que bonito isso, né, irmãos? Que alegria a gente poder ouvir isso do nosso pastor, dessa necessidade que eu e você temos e necessitamos de se apaixonar por Jesus. Essa palavra que gera vida, ela quer gerar isso em nós. Esse desejo de estar perto de Jesus, de adorar Jesus, de se apaixonar por Jesus. E como que eu e você fazemos essa experiência? Como que a nossa família pode fazer essa experiência? É só ir no encontro de Jesus. Como o texto sagrado aqui colocou, aquele leproso foi ao encontro de Jesus e pediu, ele suplicou a cura. E Jesus o curou. Hoje eu e você somos chamados a fazer esse caminho de discípulos e discípulos do Senhor, oferecendo a esse Senhor aquilo que nós temos de melhor. Porque esse Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de toda a eternidade. Estamos encerrando esse bloco e daqui a pouco nós voltamos. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos riam. O fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor.